Irmãos, vamos lá. Hoje eu quero finalizar a primeira parte aí da segunda estrofe, né? Que fala sobre a pessoa de Cristo. O meu interesse, então, nesses primeiros momentos, falando dessa segunda estrofe, é exatamente mostrar a divindade e também a humanidade do nosso Redentor, né? É exatamente o que é mencionado ali no início, né? Quando diz, creio em Jesus Cristo, né? Então, é importante nós compreendermos isso. Obviamente, depois a gente vai falar de outros passos, né? Que ele foi morto, foi humilhado, ele desceu ao Hades, ressuscitou dentre os mortos. A gente ainda vai falar sobre isso, mas é importante nós falarmos da pessoa, né? A intenção inicialmente é falar da pessoa e como o credo apostólico, então, descreve a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vou pedir aos irmãos, então, por gentileza, para lerem para mim o credo apostólico. Vamos lá? Creio Amém. Então, nós estamos falando sobre isso, né? Nós estamos olhando, então, essa primeira parte, né? Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Então, hoje eu quero finalizar, irmãos, olhando um pouquinho sobre a questão da união das duas naturezas. Então, nós falamos um pouquinho no início sobre a parte divina do Senhor Jesus Cristo, né? Nós vimos separadamente também a parte que fala sobre a parte humana do Senhor Jesus Cristo, mas a gente precisa também olhar essas duas partes como uma só, porque elas formam uma só pessoa. E a gente não pode incorrer no erro de ora olhar apenas a parte divina, ora olhar apenas a parte humana e às vezes também confundir a nossa cabeça, né? Nós precisamos olhar o nosso Redentor como uma pessoa única, né? Ou unida, tá? E a gente vai tentar falar sobre isso, tá? Alguns autores, então, têm chamado, né, essa doutrina de a união hipostática, né? Um nome assim bem bonito, né? União hipostática, mas eu prefiro seguir um outro autor que ele usa esse termo, né? A unio personalis, né? Que é a união das pessoas, a união das naturezas, né? Ou seja, a pessoa única, né? O sentido é esse, né? A pessoa única. Então, a gente vai definir o que é, então, a unio personalis, né? Então, veja, nós podemos definir, então, esse termo como a aquisição da natureza humana pela eterna e pré-existente do Filho de Deus, de tal forma que atrai a natureza humana em unidade com a pessoa divina, sem divisão ou separação de naturezas, mas também sem mudança ou confusão de natureza. Eu vou falar um pouquinho disso mais adiante. Todavia, de tal forma que os atributos de ambas as naturezas pertencem à pessoa divina humana e contribuíam conjuntamente para a obra da salvação. Então, nessa definição aqui, em resumo, o que ele está dizendo? A natureza divina e humana agora elas estão juntas, tá? Mas elas não se misturam. E a natureza divina, ela não suprime a humana. E a humana não suprime a divina. Então, a gente não pode confundir, por exemplo, né? De pensar que os sofrimentos de Cristo, ele não foi de fato um sofrimento humano, porque a natureza divina, vamos dizer assim, amenizou, né? Não, ele não sofreu tanto porque a natureza divina amenizou os seus sofrimentos. Ou a tentação não foi tão real porque a natureza divina, né, acabou então ajudando a natureza humana a passar pelas tentações, né? Então a gente também não pode, por outro lado, pensar assim que a natureza humana ela limita a divina.
né? Embora existam as características que a gente vai falar daqui a pouco, a gente não pode ver o nosso Senhor Jesus apenas do ponto de vista humano, né? No ponto de vista de que ele continua, então, limitado a certas ações por causa da sua natureza humana, tá? A gente vai tentar falar sobre isso à medida que a gente então vai caminhando, tá? Então, novamente, só para nós mencionarmos, o que a Bíblia traz para nós é exatamente isso, né? A unipersonalidade do nosso Redentor. Então, notem, irmãos, a Bíblia, ela não tem preocupação em nos explicar como se deu a união das duas naturezas. Então, nós vamos seguir o que a Bíblia coloca para nós. Se a Bíblia não tem intenção de ficar vasculhando essas coisas, a gente também não vai ficar aqui vasculhando, tentando puxar coisas que de repente a Bíblia não descreve para nós. Mas veja que a Escritura, ela simplesmente fala das duas naturezas juntas numa só pessoa. Por exemplo, Romanos capítulo 1, os versos 3 e 4, nós já lemos aqui, mas só para que os irmãos relembrem, né? Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então aqui Paulo simplesmente descreve as duas naturezas. Ele é o Filho segundo a carne, descendência de Davi, e ele é o Filho de Deus com poder numa coisa só. E aí simplesmente a menção é essa pessoa, tem as duas naturezas, e veja que Paulo não tem nenhuma preocupação em explicar isso para nós, tá? Gálatas 4, os versos 4 e 5, ele diz: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Novamente aqui você vê a menção das duas naturezas. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, a natureza humana. E simplesmente é mencionado isso sem nenhuma explicação para nós, tá? Nós vamos ver também Filipenses, né, capítulo 2, os versos 6 a 11, que é o texto bem conhecido, né? Diz lá: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Então, novamente, aqui os irmãos veem o estado de humilhação e o estado de exaltação do Senhor Jesus Cristo, né? Ele tomou forma humana e depois ele foi exaltado também nessa forma humana, tá? Então, é isso que a gente vai compreendendo aqui. João 1,14 também fala sobre isso. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória. Veja que ver a glória tem o sentido da natureza humana, né? Terrena. Vimos a sua glória. E aí João termina dizendo: glória como do unigênito do Pai. Ou seja, quando as pessoas viram o Senhor Jesus Cristo, não era apenas a visão de um homem, embora ele tivesse a visão ali de um homem, carne e osso, mas era a visão da própria glória do Pai. Lembra que Filipe falou sobre isso? Né? Quando ele pediu para que o Senhor Jesus mostrasse o Pai, qual foi a resposta de Jesus a Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Né? Então, era a própria glória ali encarnada. Tá? Então, outros textos, se você quiser ver depois, Romanos 8,3, 1 Timóteo 3,16, nós encontramos isso. O próprio autor de Hebreus, no capítulo 2, os versos 11 a 14. 1 João, também capítulo 4, os versos 2 e 3. Todos eles falam exatamente das duas naturezas do nosso Redentor numa só pessoa, falando que ele era tanto divino quanto humano, tá? Nessas duas pessoas aí, ok?
Vamos dar uma olhadinha em algumas passagens que falam, então, sobre o nosso Redentor. Vou pedir o microfone aqui na frente para a gente começar a fazer algumas leituras. Eu vou pedir, então, para os irmãos lerem alguns textos para mim, por gentileza. O primeiro deles, então, é Hebreus, capítulo 1, os versos de 1 a 4. Pode dar aqui para a dona Antônia, por favor. Hebreus, capítulo 1, dona Antônia, os versos de 1 a 4. Eu vou pedir também a Juliana Araújo aqui para abrir João, capítulo 8, Juliana, o verso 58. E vou pedir o João para ler aqui, por favor, o xará dele, João, capítulo 17, o verso de número 5. Então veja primeiramente que Hebreus, capítulo 1, os versos de 1 a 4, ele simplesmente fala da pessoa. Ele não tem nenhuma necessidade de explicar as naturezas, de explicar a união das naturezas. Ele simplesmente fala da pessoa do Redentor, né? Ele usa então esse termo, referindo-se então à pessoa. Vamos lá, Hebreus capítulo 1, os versos de 1 a 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Isso. De quem o autor de Hebreus está falando aqui? A natureza humana ou divina? Ele está falando da natureza humana ou divina aqui? Sim. As duas a gente chama de quê? Quando as duas estão juntas. Vamos, gente, ninguém tomou café hoje, não? Não é prova de matemática, não. Quando as duas naturezas estão juntas, a gente está falando de quem? Quem é um só? Como é que a gente chama esse um só? São duas naturezas em uma pessoa. Então, aqui o autor de Hebreus está falando da pessoa. A pessoa é Jesus. Não tem nenhum interesse aqui da explicação se é a natureza humana ou divina. Ele está falando da pessoa. Ele diz que a pessoa é quem foi constituída como herdeiro de todas as coisas. Foi ele que fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele está sentado à direita da majestade de Deus nas alturas, e ele herdou coisas mais excelentes que os anjos. A pessoa Jesus Cristo é tudo isso aí. E você deve certamente incluir a natureza humana nisso aí. Tá? A pessoa tem essas duas naturezas. Tá? Vamos lá. Algumas passagens, então, que a gente vai perceber, né, que o predicado, ou seja, aquilo que vem na frase, né, que a gente chama de predicado, ele, embora esteja falando da natureza divina, na verdade se refere à pessoa. Tá? Então veja lá, por exemplo, João 8:58. Respondeu-lhes Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. De quem é que está falando isso aí, Juliana? Quem falou isso aí? Jesus. Mas foi Jesus só na parte divina ou na parte humana? Foi a pessoa. Isso, a pessoa. Então, a pessoa está dizendo, eu sou. Então, você tem que lembrar que a pessoa tem as duas naturezas, humana e divina. E Jesus não teve problema nenhum com isso. Ele disse, eu sou. Ele se comparou como Deus.
E aí a gente vai falar assim, é louco, né? Não, ele é Deus mesmo, tendo as duas naturezas juntas. Então a Bíblia está se referindo apenas a uma pessoa, tá? João 17, verso 5. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Isso. Novamente aqui a gente está vendo que o predicado nos faz entender da glória que eu tive junto de ti, pensando na natureza divina. Mas aqui quem é que está falando dessa frase? É só a consciência divina de Jesus ou é a pessoa? É a pessoa. Ele está dizendo, agora me glorifica com a mesma glória que eu tive antes de ti. Então Jesus não tem nenhuma preocupação em fazer essa distinção da sua natureza humana e nem da sua natureza divina. Tá? Se você quiser anotar aí, a gente não vai ter tempo para ler, mas você pode dar uma olhadinha lá também em Colossenses capítulo 1, os versos 15 a 20 falam sobre isso. Agora a gente vai ver algumas passagens, vou pedir para passar ali para trás, por favor, João, para o Ariston. Ariston, por favor, João 19, 28, e eu vou pedir o Aécio, por favor, Aécio, Mateus 26, os versos 37 e 38. Então veja que agora aqui o predicado fala da natureza humana de Cristo. Mas nós vamos ver que o sujeito, né, é a pessoa, novamente. Né? Embora a característica que está aqui seja algo relacionado apenas à natureza humana. Vamos lá? João 19, 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse, tenho sede. Isso. Ter sede faz parte da natureza humana ou divina? Humana. Mas quem falou isso? A pessoa. Tá? Então, novamente, aqui a Bíblia não faz essa distinção entre uma coisa e outra. Tá? Mateus 26, os versos 37 e 38. E, levando consigo a pedra e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Isso. Entristecer-se, angustiar-se, estar profundamente triste. Isso diz respeito à natureza humana ou divina? Mas aqui quem é que está falando? A pessoa, tá? Não tem uma distinção entre uma coisa e outra, tá? O texto também que a gente já conhece, João 11:35, Jesus chorou, também se encaixa exatamente nessa definição, tá? A gente vai ver também que algumas propriedades da natureza humana de Jesus, elas aparecem na Escritura, mas a gente vai ver que o título que é dado é um título divino. Veja, por exemplo, Marcos capítulo 13, verso 32. Aqui Jesus diz assim, mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Aqui Jesus está dizendo, eu não sei, né? Essa coisa de não saber, né? essa afirmação de não ter onisciência de todas as coisas é própria nossa, da nossa natureza humana. Mas aqui é usado o nome filho, né? Em maiúsculo. Então veja, embora esteja se relacionando a algo da natureza humana, o título que é dado a essa pessoa é o nome de filho, né? Em letra maiúscula. Então, novamente, a Bíblia não faz essa distinção entre uma coisa e outra. A gente vai encontrar essa mesma verdade lá em Atos capítulo 20, o verso de número 28. Ali, então, o apóstolo Paulo, né, quando ele se dirige àqueles presbíteros, no verso 28, ele diz assim, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Deus tem sangue? Sim ou não, gente? Não, Deus não tem nem corpo, imagina sangue. Mas aqui, ao que Paulo está se referindo aqui? Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. Está se referindo ao próprio Senhor Jesus Cristo, não é?
Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. Embora a referência seja à natureza divina, né? Mas o título aqui é usado, um título, embora a atribuição seja à natureza humana, o título que é usado, né, é um título divino. Deus comprou com o seu próprio sangue. O sujeito, então, é divino, tá? A gente vai perceber também em Mateus capítulo 1, verso 23, nós falamos sobre isso. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Filho aqui está em letra minúscula, né? E ele será chamado pelo nome de Emanuel. Novamente a gente vê aqui, né? Embora esteja o nascimento de uma criança se refira à pessoa, se refira à natureza humana, o título que é dado a esse menino é Emanuel, é um título divino. Né? Somente Deus é Deus conosco, né? Então, novamente, aqui a gente vê essa referência a respeito disso, né? Ainda Atos capítulo 3, o verso 15, diz o seguinte: Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que somos testemunhas. Morrer ou matar alguém diz respeito à natureza humana ou divina? Humana, mas autor da vida aqui, você pode conferir aí em Atos 3,15, está se referindo a um título divino, autor da vida. Quem é o autor da vida? Deus, né? Mas aqui, embora esteja se referindo à natureza humana, o título que é usado é um título divino, tá? E ainda Lucas 1, aos versos 31 e 32, você vai encontrar isso também, tá? Nós vamos encontrar também algumas passagens que falam das propriedades divinas que são atribuídas ao nosso mediador, mas o título que aparece lá é um título humano. Veja, por exemplo, João capítulo 6, o verso 62. Ali nós lemos o seguinte: que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Então veja que estar assentado é algo que diz respeito à natureza humana ou divina? Humana. Sentar tem um aspecto de fisicalidade, né? De você sentar-se em algum lugar, né? Locomover-se para estar em um lugar específico, né? No caso, sentado. Mas o título que é usado, qual é? Filho do Homem. É um título, né, que se refere então a isso, né? Ao Filho de Deus. Você vai encontrar também em Romanos 9,5, nós já falamos sobre esse texto, deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então, descender de Abraão diz respeito à natureza humana, mas o título que é usado aqui, ele é o Deus bendito para todos sempre. Então é como se a gente estivesse dizendo, o Deus bendito para todos sempre descendeu de Abraão. Parece loucura, não é? Mas é assim que a Bíblia descreve para nós, o Filho de Deus com essas duas naturezas, mais uma só pessoa. Você vai encontrar também Apocalipse, capítulo 5, verso 13, falando algo então dessa natureza, ok? Irmãos, vamos lá para a gente caminhar um pouquinho. Então, uma coisa importante também nós falarmos é sobre a comunicação dos atributos, tá? Primeiramente a gente vai definir o que é o atributo, mas a pergunta é essa, né? Será que os atributos divinos são compartilhados à natureza humana e vice-versa? É isso que muitas vezes as pessoas perguntam, né? Será que uma coisa influencia a outra? É isso que a gente vai tentar responder aqui, tá? Primeiramente, a gente precisa definir o que é atributo ou propriedade. Então, atributo é uma qualidade, um aspecto ou característica essencial de uma pessoa que faz com que ela seja aquilo que ela é. Isso não se refere somente à pessoa, mas se refere também, por exemplo, a objetos, né? Então, por exemplo, uma cadeira. O que é essencial a uma cadeira? A cor é essencial? Não. Mas a cadeira ter 4 pés é essencial? É essencial, né? Ela precisa ter 4 pés para se torcer uma cadeira, né? Ela pode ser de várias cores, de vários modelos, mas essencialmente ela precisa ter
4 pés, né? Lembra que nós falamos sobre a humanidade de Cristo? Para ele ser completamente humano, ele precisa, por exemplo, ter alma, né? Ele precisa ter mente humana para ser completamente humano. Ou seja, isso é essencial, né? Um ser humano sem alma não existe, né? Então, isso é essencial para nós. E é isso, então, ou é dentro disso que nós vamos definir essas questões, ok? A confissão de fé, então, ela fala sobre isso, né? Ela fala, então, sobre essa questão, então, das duas naturezas. Eu vou pedir os irmãos, por gentileza, para lerem lá para mim essa seção, né, do capítulo 8 da confissão de fé. Leiam lá para mim, por gentileza. Isso, tá? Além disso, então, nós podemos encontrar na segunda confissão helvética, falando também sobre essa questão dos atributos de Cristo. Vou pedir os irmãos novamente para lerem, por gentileza. Vamos lá? Alguém poderia trazer dois resumos aí do que ele está dizendo lá? Começar a trazer bombom, aí eu vou distribuir bombom para quem acertar. Pelo menos 2 coisas a segunda confissão helvética diz para nós. Está dizendo aquilo que o senhor falou no começo, que não pode relativizar o sofrimento de Deus por causa da divindade. Também não pode, e quer dizer também que por ele ser humano, a parte humana, não quer dizer que ele está em toda parte também. Então, Isso é uma das questões, né? Então, o que o João está falando é as naturezas não se confundem, né? Então, a natureza humana não se confunde com a divina e a divina não se confunde com a humana, tá? Então, isso é extremamente importante. A gente vai trazer uma aplicação disso daqui a pouco, né? Mas é importante nós falarmos isso. Então, se alguém disser, por exemplo, que Cristo não está em todo lugar, isso não é uma heresia, por causa da sua natureza humana, né? Então, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Existiu uma controvérsia, até nos dias atuais essa controvérsia ela está no meio, digamos, no meio cristão, e a gente vai falar sobre ela um pouquinho, mas é isso, Cristo não está em todos os lugares, tá? Por causa da sua natureza humana, tá? Uma outra coisa importante que a gente precisa mencionar, né, que é dito ali, o corpo de Cristo ele não foi deificado. Ou seja, a humanidade não se tornou divina. Ele continua sendo humano da mesma maneira. A gente não teria tempo aqui, né, para poder estudar sobre isso, seria uma outra aula, mas lembra que Jesus Cristo, mesmo depois de ressuscitado, ele comeu com os seus discípulos? Né? Lembra que quando os discípulos estavam ali, né, depois da crucificação, estavam amedrontados, fechados ali numa espécie de cenáculo, né, com as portas trancadas, e de repente Jesus veio no meio deles e diz, né, Pai seja convosco. Né, ele atravessou ali as paredes e disse, Pai seja convosco. E ele ainda tinha o seu corpo humano, né?
Aquela ocasião no caminho de Emaús, quando Jesus está caminhando com aqueles 2 discípulos e de repente ele simplesmente desaparece do nada, né? E aqueles discípulos reconhecem, né, que se tratava do próprio Senhor Jesus Cristo. Então veja, o seu corpo, né, ele adquiriu alguns atributos, né, que não eram atributos, digamos assim, de antes da glorificação, mas nem por isso ele perdeu a sua fisicalidade, né? Ele continua comendo, ele falava com os seus discípulos. Lembra que ele pediu para Tomé tocar o seu corpo? Ele falou, toca, vê as marcas, toca do lado para que você veja as marcas da crucificação, né? Lembra que mesmo depois da glorificação, os discípulos conseguiram reconhecê-lo, né? Conseguiram ver que de fato ele era aquela pessoa que eles haviam conhecido durante o seu ministério, tá? Então isso é extremamente importante, né? Para que nós possamos entender aquilo que a Escritura traz para nós, para que a gente não confunda uma coisa com a outra, e como eu falei na semana passada, né, para que a gente não simplesmente exalte a humanidade de Cristo, mas também não tire da humanidade de Cristo aquilo que é próprio da humanidade de Cristo. Pensando assim, não, ele é mais Deus, né, a gente precisa vê-lo mais dessa perspectiva, e nem também tirar da divindade, né, aquilo que de fato ele é, exatamente por causa da sua humanidade. Então a intenção é de que nós possamos ver a pessoa como um todo, mesmo que a gente não tenha todas as respostas que a gente gostaria de ter, né? Exatamente porque a Bíblia não tem essa preocupação em trazer essas respostas passo a passo para nós, né? Então a gente vai pensar sobre isso ainda até o final, tá? Além disso, então, nós podemos definir, segundo Luiz Berkoff diz, que ele diz, a divindade não pode participar da fraqueza humana, tampouco pode o homem compartilhar nenhuma das perfeições essenciais do soberano Deus. Então o que é que Berkoff está dizendo? Berkoff está dizendo que as duas naturezas, elas permanecem intactas, elas não se misturaram. Ele nem se tornou um homem divinizado e nem se encontra como um Deus humilhado. Então cada coisa no seu devido lugar. Né? Então, novamente, né, a natureza humana ela não adquiriu um status acima daquilo que de fato ela é, simplesmente porque as duas coisas se juntaram, né, a natureza humana e também a natureza divina. Tá? Então, dentro disso, né, também o pastor Charles Hodge ele vai dizer a matéria não pode ser dotada dos atributos da mente, porque então deixaria de ser matéria. A mente não pode ser revestida das propriedades da matéria, porque então deixaria de ser mente. Tampouco a humanidade pode ser possuída pelos atributos da deidade, porque então deixaria de ser humanidade. Significa dizer que o finito não pode ser infinito, tá? Então a gente precisa compreender isso de maneira clara, né, para que nós possamos entender até as questões relacionadas a nós mesmos. Por exemplo, quando a gente pensa na eternidade, né, a gente pensa então que nós estaremos lá no céu, nós não vamos ter o mesmo status que Deus tem. Então, às vezes a gente até canta isso nas músicas, né? Eu quero ser igual a Deus. Nós não seremos como Deus é. Porque Deus é eterno, por exemplo. Nós não seremos eternos. Nós estaremos na eternidade. Mas nós não seremos eternos, no sentido de conhecer todas as coisas. Nós não teremos onisciência como Deus tem. Nós não teremos a santidade como a santidade de Deus, porque é uma santidade eterna, né? Nós seremos no céu glorificados, perfeitos, completamente santos, mas nós seremos finitos. Nós seremos limitados. Deus é infinito, Deus é ilimitado, Deus é eterno. Nós não somos eternos nesse sentido, né? Por quê? Porque nós tivemos uma data, né? Que você comemora todos os dias, uma data de fabricação. Deus não tem data de fabricação. Deus é desde a eternidade, Ele é desde sempre. Eu e você não somos desde sempre. Então, essa ideia que a gente às vezes tem do céu, né, de que lá no céu nós vamos ver Deus face a face, nós vamos ver as coisas como Deus vê, nós teremos a mesma consciência de Deus, isso é coisa da nossa cabeça muitas vezes, porque no céu nós continuaremos limitados. No céu nós teremos um corpo físico, tá? Nós teremos um corpo glorificado.
assim como nós vemos o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então é interessante a gente pensar sobre isso e nós refletirmos então das implicações dessas coisas, tá? Então vamos lá. Deixa eu ver que acho que eu não passei aqui, deixa eu só. É isso mesmo, tá? Por favor, vou pedir você de novo para ler a segunda confissão helvética que fala sobre isso. Vamos lá? Isso. Então veja aqui que a segunda confissão helvética coloca cada coisa no seu devido lugar. No finalzinho a gente vai falar sobre isso, né? Nós adoramos o Deus homem, tá? Então a gente pensa muitas vezes na adoração de Cristo apenas pensando na sua natureza divina, mas nós adoramos a pessoa de Jesus Cristo, que inclui a sua natureza humana, tá? Então é isso que a gente precisa ter em mente, tá? Então, dentro disso, né, a gente não deveria deixar de mencionar rapidamente, por último, né, a questão, então, dessa controvérsia que está relacionada, então, à ceia do Senhor. Então, vamos lá. Onde é que surgiu essa controvérsia, né? A controvérsia surge, basicamente, ali no início da Reforma Protestante, entre os luteranos e depois, né, posteriormente, entre os chamados calvinistas, né? Então, veja, rapidamente, né, a gente não tem muito tempo para explorar isso. O que é que os luteranos, então, eles pensam sobre a presença de Cristo na ceia? Então, o ponto é exatamente esse, né? Será que Cristo está presente na ceia fisicamente ou Cristo está presente na ceia espiritualmente? Então, existia esse debate desde o início da Reforma Protestante, né? Então, os luteranos, né, eles defendiam que Cristo estava presente na ceia fisicamente, né? Então, ele estava ali. O corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo não eram apenas símbolos, né? Mas era a própria presença real de Cristo na ceia do Senhor. Era assim que eles defendiam. Para você ter uma ideia, até os dias de hoje é essa a defesa que os luteranos têm. Eu conheço uma pessoa que estudou num seminário luterano e de vez em quando lá, né, tinha um momento do culto e eles tinham a ministração da ceia do Senhor. E ele estava fazendo um curso lá nesse local e ele não era luterano, né, ele era da igreja presbiteriana. Ele era proibido, ou pelo menos ele era restrito, né, a não participar da ceia do Senhor, porque ele não tinha essa mesma convicção. A convicção dele era diferente, né? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas para que você, então, pudesse participar da ceia do Senhor, você tinha que crer fielmente de que Cristo estava presente na ceia fisicamente, né? Ali, naquele momento. Qual é o problema disso? O problema disso foi exatamente o que os calvinistas divergiram, é que Cristo não pode estar presente na ceia fisicamente, porque fisicamente diz respeito, então, à sua limitação da sua natureza humana. Você está aqui hoje, você não está na sua casa ao mesmo tempo, né? Você não pode estar em duas cadeiras ao mesmo tempo, porque não é porque você não é perfeito, né? Não é porque você não é ágil, é próprio da nossa limitação, é próprio da nossa finitude. Então, por causa da natureza humana de Cristo, ele não pode estar em todos os lugares fisicamente falando. Então, os calvinistas discordaram então dos luteranos e Calvino especialmente diz, olha, Cristo está na ceia, mas ele está na ceia espiritualmente, né?
por causa da sua natureza divina. É isso que nós cremos, é isso que nós defendemos. Que Cristo, então, quando nós ministramos a ceia do Senhor, ele não está presencialmente, mas espiritualmente, então, ele está presente e ele, então, nos alimenta por meio dos elementos que nós tomamos, né? Pastor, por que isso é tão importante? Exatamente porque isso é algo que mostra para nós, talvez, a falta de compreensão que nós temos daquilo que nós estamos acabando de falar aqui. Né, sobre as duas naturezas. E em outros aspectos, nós também podemos nos confundir uma coisa e outra. Né? E a nossa tendência, certamente, é muitas vezes pensar mais em Cristo, na sua natureza divina, menos na humana. Achando, então, que essas coisas, né, se tratam, que Cristo realmente suprimiu a natureza humana. Quando, na verdade, a gente precisa compreender que ele também tem uma natureza humana na glória. Né? É uma pessoa que tem as duas naturezas lá. Né? Então, quando a gente diz que Cristo está assentado ao lado direito de Deus Pai, embora isso seja uma figura, uma metáfora da autoridade que ele recebeu, mas também se refere à própria natureza humana que ele tem. De fato, ele está assentado ali num local, né, pensando dessa maneira. Né? Quando a gente diz que Cristo está no céu, a gente também está pensando na fisicalidade dele. Quando a gente lê em Apocalipse que ele vem novamente uma segunda vez e todo olho verá, a gente também está se referindo à fisicalidade dele, do seu corpo, né, daquilo que nós vamos ver na sua segunda vinda. Então, tudo isso, irmãos, nos remete a nós compreendermos de que nós estamos falando de uma pessoa que possui as duas naturezas íntegras, a natureza divina e também a natureza humana, ok? Então, dentro disso, né, vamos pensar em algumas conclusões e depois eu vou abrir para os irmãos fazerem algumas perguntas. Tá? Então, os predicados do corpo e da alma pertencem são próprios, né, permanecem próprios da natureza humana, assim como os predicados da onipresença, onisciência e onipotência permanecem próprios da natureza divina. Havia comunicação de atributos no que diz respeito à pessoa de Jesus Cristo. Ora a pessoa agia de acordo com a natureza divina, ora de acordo com a natureza humana. Mas nunca o humano agiu como divino, ou o divino agiu como humano. Então isso é extremamente importante nós compreendermos, tá? Então algumas considerações finais, né? Então eu já mencionei sobre isso aqui, quando nós lemos a parte da confissão, né? Sem confusão, sem mudança, sem divisão. O que eu quero dizer sem confusão? As naturezas não se misturam. A natureza divina não entra nos aspectos da natureza humana, e nem a humana entra nos aspectos da natureza divina. Sem mudança, né? Então a natureza divina, ela não muda a natureza humana, ele continua sendo um homem, humano, carne e osso, assim como nós somos, né? A natureza divina não foi deificada, né? E sem divisão. Eles não estão divididos agora. É uma pessoa só, na glória, o Deus homem, que está nesse momento, então, ao lado de Deus Pai. Tá? Novamente, então, Charles George vai dizer, se forem admitidos os princípios supramencionados, segue-se, pois, que ao apresentar seu filho como revestido de todos os atributos da humanidade, como um corpo nascido de mulher, que cresceu em estatura, que foi visto, sentido e tocado, e como uma alma que se perturbava, que desfrutava e que crescia em sabedoria e conhecimento, conhecia certas coisas, Deus quer e exige que creiamos que ele era um homem verdadeiro, não um fantasma, nem uma abstração, não um complexo de propriedade sem substância da humanidade, mas um verdadeiro homem, real, com os demais homens, porém isento de pecado. Tá? Além disso, então, as propriedades de ambas as naturezas, a humana e a divina, passaram a ser propriedade da pessoa e, portanto, são atribuídas às pessoas. Pode-se dizer que a pessoa é toda poderosa, onisciente, onipresente e assim por diante. Mas também pode-se dizer que é um varão de dores, de conhecimento e poder limitados e sujeições às necessidades e misérias humanas.
Então, só para nós finalizarmos, né? Nós, então, adoramos ao Deus homem. Esse é o objeto da nossa adoração, né? E nós precisamos, então, olhar para ele dessa maneira. Deixa eu só voltar aqui. Alguns slides não apareceram, mas tudo bem. Vamos ler lá o credo apostólico. Os irmãos podem ler para mim, por gentileza. Amém. Irmãos, perguntas, nós temos alguns minutos aí de perguntas. Pode começar aí, Mateus. Pastor, no Evangelho de João, quando depois de Cristo ter ressuscitado, fala que o quarto estava trancado lá, né, e os discípulos estavam reunidos, e aí Jesus, de alguma forma, entrou nesse quarto e falou com os discípulos. Mas se a gente aceitar essa visão calvinista da natureza de Cristo humana, que não pode, por exemplo, sei lá, atravessar uma parede, não sei, ou teletransportar, como é que Jesus conseguiu entrar nesse quarto? Então, veja, a visão calvinista sobre a ceia é da presença real, física dele na ceia, né? Então, naquela ocasião, foi exatamente isso. Ele estava em um lugar e foi para outro. O fato dele ter atravessado a parede, né, é um mistério para nós. Mas veja, ele teve que sair de um lugar e aí ele entrou dentro de outro lugar, que foi o cenáculo, né? Então, ele se locomoveu de um lado para outro, né? Então, isso mostra que ele continuava sendo uma pessoa humana, né? Ele não estava em dois lugares ao mesmo tempo. O ponto dos calvinistas é isso daí, com relação à ceia do Senhor. Não é que eles negam a presença de Cristo na ceia, mas eles afirmam que a sua presença é uma presença espiritual e não física, né? Porque Cristo, do ponto de vista da sua natureza humana, ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Ok? Chayane. Bom dia, pastor. Bom dia. É só um comentário, na verdade. Toda vez que a gente tem algum estudo que fica claro algumas coisas que estão cobertas e outras que estão descobertas, eu lembro e gosto de citar Deuteronômio 29, 29, que diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Ou seja, às vezes, dependendo do estudo, né, a gente fica se atentando a coisas que não estão tão claras, que por vezes vão além da nossa compreensão, e nem o Senhor quer que a gente saiba. E a gente precisa se atentar ao que está claro e descoberto, que já é bem desafiador, como, por exemplo, amar o próximo. Sim. Então, para poder a gente não ficar, às vezes, tão... só um comentário mesmo que às vezes eu faço, é uma reflexão que eu faço comigo mesma, de a gente não ficar, às vezes, tão... como é que eu posso falar? Apegado. Exatamente, apegado às coisas que, por vezes, não nos cabem, né? E se apegar e obedecer ao que está claro na palavra de Deus. Só um comentário mesmo. Ok. Ariston. Espera aí que o Mateus vai trazer o microfone para você e Ariston. Pastor, essa visão o senhor comentou da Igreja Luterana, que ela é igual à igreja, igual à da Igreja Católica em relação à questão da presença física de Jesus na ceia? Primeira.
questão, mas tem outras. Ela é semelhante por causa disso, né? Porque o católico ele só muda a questão da transubstanciação, né? Então, na transubstanciação, os elementos se transformam literalmente no corpo e no sangue de Cristo, ou seja, eles acreditam numa presença física nos elementos, né? O luterano ele só vai mudar um pouco, né? Ele vai mudar para consubstanciação. Os elementos não se transformam, mas contêm, né? Então, ele contém o corpo e o sangue de Cristo, né? Então, também é um aspecto da fisicalidade, né? Ou seja, está dizendo que existe ali uma presença real, física, do próprio Senhor Jesus. É por isso que os reformadores, né? E à medida que a reforma ia acontecendo, especialmente os calvinistas, né? Eles se distanciaram dessa ideia, né? De que Cristo estava presente na ceia de maneira física, né? De maneira real. Eles acreditavam, né? Calvino defendia isso, de que, na verdade, Cristo estava na ceia de maneira espiritual. É isso que nós, presbiterianos, entendemos, né? Que os elementos eles não se transformam, eles não contêm o corpo e o sangue de Cristo, eles também não são apenas um memorial, não são apenas símbolos, né? Que era essa era a defesa de Zwinglio, né? Zwinglio achava que isso era só eram elementos para trazer a memória, né? Não tinha nada de, digamos, espiritual nisso daí, era só mesmo uma memória do sacrifício de Cristo. Calvino entendia que era um memorial, mas entendia que também era algo espiritual, ou seja, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós somos alimentados espiritualmente, não pelos elementos, mas pelos significados que eles têm, né? Ele é o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, tá? Então nós nos alimentamos dessa verdade. E o Espírito Santo então nos renova nesse sentido aí, tá? Tá. Só para compreender mais o assunto em relação a outros, parece que o Batista considera só memorial, sem essas questões aí. Mas em relação então a essa visão calvinista que Cristo está presente espiritualmente, em que isso se distingue, porque Jesus disse que quando houvesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele estaria presente. E aí a gente crê que ele está presente, não fisicamente, senão a gente veria. Ele está presente espiritualmente. Isso. Em que ele está presente espiritualmente na ceia, se distingue dele estar presente, por exemplo, que ele está aqui agora, que nós estamos reunidos no nome dele, ele está no culto. Há diferença nisso? É porque esse espiritualmente da ceia, ele está naqueles elementos? Bom, vamos tentar usar uma linguagem pentecostal, então, para eu te explicar. Vamos imaginar, então, que aquela música, né, que a pessoa canta, que diz que vê um varão de branco andando no meio da igreja. Se de fato for o Senhor Jesus Cristo fisicamente ali, né, entrando no meio da igreja, ele está ali. Alguma parte do universo ele não está mais, né, fisicamente, porque ele está fisicamente num lugar. Ele entrou naquele culto como varão de branco que está ali no meio do povo de Deus, né? Então é nesse sentido aí, né? Então, sempre pensando dessa perspectiva, o que a gente não pode perder de vista são esses atributos que pertencem a uma pessoa, né? Tanto do que diz respeito à sua natureza humana, como diz respeito à sua natureza divina, né? A questão dos luteranos, o aspecto é exatamente esse, né? De que a gente não pode afirmar que Cristo está na ceia fisicamente, presencialmente, porque ele é limitado por causa da sua natureza divina, humana, né? Ele não pode estar em todos os lugares, porque humanamente falando isso é impossível. E a natureza não foi transformada para ser onisciente, né? Então esse é o grande mistério. E é isso que nós afirmamos, né? Ele possui as duas naturezas, a humana e a divina, com as suas propriedades, inclusive essa questão da finitude, né? Ele não pode estar, por exemplo, em 2 lugares ao mesmo tempo, embora ele esteja em todos os lugares por causa da sua natureza divina. A gente fica meio zonzo, né? Depois É o quê? A gente fica meio zonzo depois da aula. Eu não espero que ninguém perca a fé. Eu espero que ninguém se desvie aqui. Não, eu vou para uma igreja que só fala da natureza divina. Acho que é porque a gente não para muito para pensar nessas coisas, e quando começa a pensar, a gente começa a bugar, né? Mas eu estava pensando aqui que
Cristo se limitou por amor a nós, né? Porque ele era só Deus antes. E quando ele toma a forma humana, ele abre mão dessa sua natureza. Não sei se eu estou errada, mas ele, de certa forma, ele abre mão de ser só divino, né? Ele assume a natureza humana. E assume né? a natureza humana. Então, ele se limita por amor a nós. Né? E quando ele diz que estou convosco todos os dias, e quando a gente fala que ele está com a gente, né? É porque ele diz que ele tinha que ir para o céu e ele mandaria o Espírito Santo. E se ele não fosse, o Espírito Santo não... Então, essa eu vou tem a ver com fisicalidade. Né? Sim. Eu vou de volta para o meu pai. Então, ele está se locomovendo de um lugar para outro. É físico isso. Sim. E aí o Espírito Santo está em nós, representando Jesus. Né? Mas é assim, é como a Chayane falou, certas coisas a gente tem que descansar mesmo, que é grande demais para mim. Né? Se eu entendesse tudo, eu seria Deus, então. Exatamente. Né? Mas eu fico pensando nessa questão de Jesus se entregou tanto que ele até abriu mão, vamos dizer assim, né? Não sei se seria uma palavra assim, mas abriu mão por amor a mim. Então, ele, de certa forma, né, ele se prejudicou, vamos dizer assim. É por isso que Paulo fala que o evangelho é a loucura da pregação, né? Porque isso é louco mesmo, né? Depois a gente vai entrar nos sofrimentos, e é por isso que quando a gente está falando da pessoa, né? Porque quando a gente vai para a questão dos sofrimentos, nós não podemos desassociar as coisas. É a pessoa que está passando por sofrimento. Né? A gente não pode, de maneira nenhuma, pensar de que no sofrimento a gente só está olhando a natureza humana, pensando, não, foi um ser humano que sofreu. Não, foi uma pessoa divina humana. Por mais que isso seja um absurdo aos nossos olhos. Né? A gente não pode descaracterizar a pessoa, porque senão a gente perde toda a essência da obra redentora. Né? A gente perde completamente de vista aquilo que, de fato, Deus revelou para nós por meio do Evangelho. Se a gente pensa que Cristo sofreu apenas no que diz respeito à sua humanidade, né? Se a gente olhar aquela pessoa simplesmente como um ser humano, a gente perde completamente o sentido do Evangelho. Mas a gente precisa olhar para a pessoa. Né? O Deus vivo, encarnado ali, o Logos, como João chama, né? Lá em João capítulo 1, o Logos encarnado ali, passando por todos aqueles sofrimentos. Então imagina, o Rei da Glória, o Senhor de todo o universo, levando chicotadas. Então isso é humilhante do ponto de vista humano. É humilhante. Seria humilhante para nós, como seres humanos. Você imagina o Rei da Glória sendo chicoteado, escorraçado. Por suas criaturas. Escorraçado no meio de todo mundo, sendo pregado publicamente numa cruz. Então vejam, irmãos, a gente não pode perder a dimensão da pessoa e da obra redentora. Então por isso que a gente insiste nesses pontos aqui, né? Por quê? Porque quando a gente passar para os pontos seguintes, a gente não pode perder, não pode tentar fazer de alguma maneira a distinção entre uma coisa e outra. Mas a gente sempre tem que focar na pessoa. A pessoa possui as duas naturezas. E por mais que seja difícil, às vezes, encaixar na nossa cabeça alguns aspectos que parecem ser muito mais só humano do que divino, mas é isso que a gente precisa afirmar na nossa fé. Né? É isso que a gente precisa, de fato, encarar como sendo um objeto da nossa fé. Por isso que a fé cristã é desafiadora também nesse sentido, né? Para cada um de nós. Rapidinho ali, a dona Ivane, pode trazer um aqui para a dona Joemi, por favor. É bem rápido. Essa questão toda que o senhor tem apresentado sobre o credo, tem muita coisa que é teologia, que é doutrinária, né? E outras que negação ou afirmação seriam heresias. Essa questão da ceia é questão só doutrinária, não é questão de uma heresia. Né? Então, existem diferenças doutrinárias, mas que não nos separam com relação à filiação. Né? Se você levar do ponto de vista da questão da teologia luterana, eu não conheço bem todos os aspectos, né, da teologia luterana. Essa foi uma divergência que eles
que tiveram com os calvinistas, mas, por exemplo, algumas coisas que eu já li, dentro disso eles fazem, por exemplo, uma mistura entre as duas pessoas, entre as duas naturezas. Então, alguns luteranos, eles acreditam que, de fato, a natureza divina, ela suprimiu aspectos da natureza humana de Cristo. Depois da morte, né? Depois da ressurreição. Na ressurreição, Depois né? da Quando ressurreição. ressuscitou, então Cristo já não ressuscitou da mesma maneira. Então, eles acreditam que, de alguma maneira, a natureza divina de Cristo, a natureza divina dele, suprimiu aspectos da natureza humana. Suprimiu, né? Então, ele deixou de ser 100% humano na ressurreição. Então, eles acreditam nisso. Então, esses aspectos negam aquilo que a Bíblia coloca para nós. E vai ter, de fato, implicações, né? Aí tem que ver em cada segmento do próprio luteranismo como isso foi tratado. Se, às vezes, tem um luterano que, mesmo sendo luterano, ele discorda desse ponto de vista, você vai encontrar, mas tem luteranos que vão bem mais adiante disso daí. E negam, inclusive, a própria natureza humana ressuscitada como sendo diferente da natureza humana humilhada. Dizer, não, ele não é a mesma pessoa quando ele ressuscitou dentre os mortos. O que nós negamos, né? Nós acreditamos que ele ressuscitou dentre os mortos, embora glorificado, mas na mesma natureza humana. Ele não teve uma mudança, né, por causa da sua ressurreição. Ele continua sendo humano, 100% humano. E alguns luteranos vão negar isso. A minha questão é só dizer que a questão da filiação é apenas a fé. Isso é doutrina, isso é teologia, isso é estudo, isso é aquilo que o homem acrescentou no sentido de estudou, ampliou, para tentar ter uma clareza de alguns aspectos que a Bíblia traz que não são completamente misteriosos realmente. Mas a filiação é única e exclusiva da fé. O fato de você acreditar que Cristo está presente fisicamente ou só espiritualmente não vai alterar a sua filiação. É isso que eu quero dizer. Entendi. Questão de salvar, de filiação ou não. Sim. Depende única e exclusivamente da fé. Nós estamos falando de doutrina, nós não estamos falando de realmente... como é que eu vou colocar? De você estar negando ou não, né? Claro, quando você nega a divindade de Cristo, você está sendo... É uma questão de heresia, mas tem que separar algumas questões dessas que não são heresia. Por exemplo, eu volto a dizer, pode ser que você encontre luteranos que não acreditam nisso aqui. De repente ele vai dizer, não, eu não acredito que Cristo está presente na ceia. Eu acredito que ele realmente está espiritualmente. Mas você vai encontrar luteranos que eles vão acabar negando a própria humanidade de Cristo. Então, se ele nega ou se ele distorce a humanidade de Cristo, por exemplo, aí já não é uma afirmação apenas doutrinária. Se eu digo, não, Cristo, depois da sua ressurreição, ele não é mais 100% humano, houve uma modificação na sua natureza divina, humana, então eu estou negando a natureza humana. Aí já é, de fato, um ponto que a Escritura considera como algo herege, né? Inclusive, já houve condenações, reprovações, né, no passado desse ponto aí, da negação da natureza de Cristo, ou da natureza divina ou da natureza humana. Então, é por isso que eu falo, às vezes você conhecer um pouco mais sobre a doutrina luterana, ver até que ponto que, de fato, eles defendem isso daí, e onde que isso implica na própria pessoa de Cristo. Se, de fato, isso está levando, esse entendimento deles está levando eles negarem algum dos aspectos da natureza humana ou divina. Assim como há também no meio cristão, no meio evangélico, até entre pessoas que são mais próximas de nós, vamos dizer assim, né, que às vezes ou negam a natureza humana ou negam de alguma maneira a natureza divina. Então tem pessoas que não acreditam que Cristo tem alma humana. Isso é uma negação da natureza humana. Ele é 100% humano. Então, essa pessoa precisa de algum tipo de explicação, ela precisa de um pouco mais de esclarecimento, né? Eu conheci pessoas, mesmo dentro da igreja presbiteriana, que negavam a humanidade de Cristo. Eles diziam, não, ele não é humano. Ele não é humano, ele é apenas divino. Então, você precisa saber, será que essa pessoa só precisa de um esclarecimento?
para um estudo como esse, para ela compreender também que ele é humano, ou se de fato ela está negando a natureza humana de Cristo. Então, são esses aspectos, né? Talvez isso não nos compete, né? Mas, por o exemplo, julgamento não nos João compete. vai dizer, né? Quem nega a natureza, quem nega que Cristo veio em carne, né? João vai dizer que seja considerado anátema, né? Que Sim, seja considerado maldito. é isso que eu estava falando. Por isso que tem diferença dentro desse estudo em coisas que são heréticas e coisas que são apenas doutrinárias. E não são heréticas, né? Ok. Dona Joemi, Pastor, para a gente... vamos voltar bem no comecinho do mundo. E lá em Gênesis, Deus criou Adão e Eva. Sim. Não foi? Ali, Adão, quando foi que Deus criou, ele tinha a natureza divina. Quem tinha? Adão. Não, só humana. Só humana, não Só tinha humana. divina. Não, ele é uma criatura de Deus. Criatura de Deus. Isso, ele recebeu apenas o sopro, né, de Deus, né? Só o espírito, mas não natureza divina. Divina não tem. Não. E o corpo glorificado, que Jesus foi glorificado. A senhora está falando de Adão ou de Cristo? Agora voltar para Cristo. Cristo tem um corpo glorificado. Nós vamos herdar esse corpo glorificado Semelhante ao corpo de Cristo. Isso mesmo. Isso, exatamente. Tá? Nós teremos um corpo glorificado. Mas não deixará de ser corpo. Vai tá? deixar de ser corpo. O corpo, carnal, vai virar pó. Não, o seu corpo não vai virar pó, ele vai ser glorificado. Mesmo os corpos que estão lá serão todos eles ressuscitados. A alma que é eterna. A alma ela é também uma criação de Deus. Ela não é eterna nesse sentido, né? Mas a alma, a gente diz que a alma não morre, né? Então quando a pessoa é sepultada, a alma continua viva na presença de Deus ou no tormento. E esse corpo aqui vai voltar para o pó. Do pó viemos, do pó voltaremos. Sim, mas quando for ressuscitado vai ser nesse aí. Só não recebeu um novo, não. Não vai ser outro, né? Vai ser um novo, mas não vai ser outro. Vai ser um corpo glorificado. Isso, renovado. Não igual do humano antes de pecar, né? Não, mas não é outro não, é esse mesmo, da senhora. Então cuida bem dele. Lógico que é tempo do Espírito Santo. Exatamente, por isso mesmo. Então a gente acredita na ressurreição do corpo, né? Na glorificação do nosso próprio corpo. É isso daí. Tudo isso daí resolve estar nisso daí, né? Exatamente.